O conteúdo de hoje já é mais técnico, mais profundo, surgiu aí de uma discussão, né, um bate-papo ali que a gente estava tendo no grupo de alunos do meu curso. Então já é para quem é franqueador, mas pode servir bastante para você que também está pensando ainda em franquear um negócio, então já ter alguns insights sobre como que a coisa funciona, como que a coisa deve funcionar. É um tema interessante porque pouca gente fala sobre isso, que é o seguinte: eu defendo que a gente deva tratar de maneira desigual, né, os franqueados diferentes. O que isso significa? Porque muitas vezes a gente fala, não, franquia é padrão e tem que ser tudo igual, e o suporte tem que ser igual para todo mundo, o atendimento tem que ser igual para todo mundo. E o que acontece na prática e que, no meu modo de ver, faz muito sentido? É o seguinte, a gente tem franqueados, quando a rede vai crescendo, franqueados com desempenho bastante diferente. Às vezes tem gente que vende muito, que está, né, sobrando resultado financeiro, sobrando produtividade, desempenho. Tem outros que estão ali no que é esperado, está ótimo também. E tem gente que está abaixo do necessário e tem gente que às vezes está muito mal mesmo. Então, e isso pode ser por causa da diferença mesmo de perfil de franqueados. Tem alguns que se dedicam mais, se envolvem mais, têm mais habilidades comerciais, de gestão, de liderança, e outros têm menos, têm mais dificuldade com isso. Pode ser questão do mercado local, às vezes uma unidade está num mercado que tem uma concorrência muito forte, está num ponto que às vezes não tem o fluxo adequado, enfim, ou o comportamento cultural daquela cidade é diferente. Então tem vários fatores que influenciam no desempenho de um negócio. E o que acontece? O suporte que a gente vai prestar para a nossa rede de franqueados, ele tem um custo. Ele tem o custo, se for presencial ainda, de deslocamento, de viagem, além do tempo do consultor, que está lá viajando, está atendendo, está acompanhando aquela unidade. Daí mesmo que fala, não, nós vamos fazer tudo online. Mesmo assim, você tem tempo de pessoas atendendo esses franqueados, conversando, e quanto mais, né, a gente vai tendo a rede madura, você precisa ter esses consultores, essas pessoas que dão suporte aos franqueados, que são os consultores de campo, mesmo que não seja no campo, mesmo que seja à distância. Tem que ser pessoas mais qualificadas, pessoas mais capacitadas, porque elas não vão tratar só do checklist, né, que a gente fala assim, do visual da unidade. Ah, tá, as lâmpadas estão todas, não tem nenhuma lâmpada queimada, a pintura está boa, os móveis estão ok, não está faltando produto, ou está faltando produto, enfim, né, uniformes estão limpos. Esse é o checklist básico, a avaliação básica, mas quando a gente vai dando um atendimento mais qualificado, precisa analisar o negócio, né, daquele franqueado. Como que está o desempenho financeiro, como que está o ticket médio, como que está a conversão, como que está a satisfação dos clientes. Então, isso demanda tempo, demanda pessoas qualificadas, demanda dinheiro. Se você for dando um atendimento, às vezes, né, muito bom, que é o esperado, mas para toda a rede, talvez você esteja perdendo dinheiro, né, ou de alguma forma você está perdendo dinheiro porque às vezes você está gastando um profissional super qualificado para ir visitar várias vezes ou para se reunir, mesmo que seja virtualmente, várias vezes com o franqueado, que às vezes o cara está já moendo, tá com um desempenho alto, já está dominando bem o processo, já tem habilidades comerciais, de liderança, então ele não demanda isso. Mas você colocou no teu planejamento que você ia fazer X visitas por ano e daí você vai ter que fazer aquelas visitas. Tantas reuniões você vai fazer. E isso às vezes não é bom nem para o franqueado, que ele poderia estar lá trabalhando com a equipe, motivação, vendas, estratégia, e nem para você que está gastando, né, tempo de um profissional qualificado para isso. Então, o que é o correto? A gente colocar, por isso que eu digo que esse conteúdo ele já é útil para você que ainda não é franqueador, mas às vezes vai evitar que você cometa um erro na hora de fazer a formatação, que é se comprometer demais na COF, a Circular de Oferta de Franquia. Se você não sabe bem o que é isso, você pode baixar um e-book, vou deixar o link aqui, se estiver vendo no YouTube, um link aqui na descrição do vídeo. Você pode ver também um outro vídeo que eu fiz sobre COF. Então, às vezes na COF tem gente que se compromete demais, número de visitas, a quantidade de reuniões, do suporte, não sei o quê.
Claro que com uma ótima intenção, mas depois chega um momento que o franqueado ele não precisa mais aquilo. São franqueados que já estão, né, com o processo maduro e, por outro lado, tem gente que precisa muito mais do que aquilo até que você se propôs. Então você não vai deixar de atender mais aqueles que estão necessitando mais. Por isso que eu digo que você tem que tratar de uma maneira diferente. Talvez um franqueado, né, uma reunião, uma visita por ano, uma reunião por ano seja suficiente. E outro precise muito mais. Agora vem a questão, beleza, então entendido isso, né? Eu vou tratar de uma maneira desigual. Primeiro, eu me comprometo o mínimo possível lá na minha circular de oferta, lá no meu contrato, porque daí o que eu for oferecer, eu ofereço a mais, né? Não como um compromisso, mas sim como um bônus, entre aspas, ou com o que a gente vê tecnicamente necessário para aqueles franqueados que estão precisando. Então, se você tem isso, você tem mais liberdade para você se dedicar mais tempo para aqueles que estão necessitando mais. O que é interessante a gente observar nessa situação? Eu tenho que saber qual que está precisando mais, né? Eu tenho que saber qual que é esse franqueado que tem uma demanda maior de suporte, de apoio, de orientação. Então, como que eu vou fazer isso? A minha recomendação é o seguinte, que você analise mensalmente os números dos seus franqueados, de todos eles. Só que isso é uma análise assim muito rápida, muito direta, que você pode, quando a rede vai crescendo, você vai automatizando esse processo. Mas enquanto você não tem ainda uma forma automatizada, um software que permita fazer isso, analise, né, uma análise rápida de principalmente o que a gente quer. Não adianta a gente ficar inventando muito. O que a gente quer, o que os franqueados querem? É o resultado financeiro, né? Depois, além disso, tem outros fatores, né, que são importantes, são muito relevantes. Mas, se o resultado financeiro não estiver legal, não adianta a gente querer resolver outras coisas, né? A gente fala assim, a perfumaria, né, os acessórios, se a parte básica, essencial, não está funcionando bem. E se você tem uma rede com 100 unidades, né, também tem aqueles que estão voando, não adianta você querer deixar aqueles que já estão indo super bem financeiramente, melhorar ainda, refinar, claro que é bom, mas isso assim de uma forma complementar, não dá tanto foco deixando gente que está precisando de um suporte, uma orientação para fazer aquele detalhe maior para alguém que já está indo muito bem. Então, para você saber essa diferença, faça uma análise mensal dos números dos seus franqueados. Tem aí uma discussão, né? Qual que é a melhor forma de analisar isso, DRE, fluxo de caixa. Você vai montando esse modelo de análise para ficar cada vez mais robusto. Mas assim, na minha visão, para você não ter erro, faz pelo DRE. Porque eu vou até discutir, esse aí é um outro ponto. Se você tiver interesse em saber mais isso, DRE, fluxo de caixa, qual que é o melhor, como que a gente analisa, deixa aí nos comentários, manda perguntas, que daí eu faço um outro conteúdo sobre isso, mas então eu não vou me prolongar muito nesse tempo, porque não é o foco do conteúdo de hoje. Então tem essa ferramenta, esse instrumento que, na minha visão, o feijão com arroz é o DRE, demonstrativo do resultado do exercício dos franqueados. Então você analisa de todos os franqueados todos os meses e vê aquele que está no verde, que está no amarelo e que está no vermelho. Aquele que está no verde, beleza, tranquilo, você vai fazer o atendimento básico. Quem está no amarelo, você já vai ficar mais próximo. E quem está no vermelho, você vai ter que realmente visitar o cara, marcar, de uma forma, acompanhar de uma maneira muito mais precisa. Além da questão de resultado financeiro imediato, que eu acho que é o ponto principal, eu coloco um segundo ponto, que é o NPS. Né? O NPS também é outro tema, se você não está familiarizado com isso, me manda pergunta, deixa comentário, me sinaliza que é um tema que você pode achar interessante, mas é um índice para analisar a satisfação dos clientes, os clientes daquela unidade franqueada, porque isso é importante, às vezes o resultado talvez ele não seja evidente já naquele exato mês, mas é uma coisa que a gente está trabalhando para continuidade da marca, né? Então às vezes vendeu muito bem, teve muito o resultado, né, um lucrativo muito bem no mês, mas gerou uma insatisfação dos clientes, isso vai afetar nos meses seguintes. Ou vice-versa, né? Às vezes não teve um desempenho tão bom, mas o NPS está muito alto e está demonstrando que está no caminho certo. Então o NPS é uma forma da gente avaliar se os nossos
clientes ou os clientes dos nossos franqueados, né, eles estão satisfeitos com a marca, com o serviço, com o atendimento, com o produto, com o preço, se eles são, né, defensores da marca ou se eles são detratores, se eles são críticos de uma maneira negativa. Então, são essas duas formas que você deve analisar. Isso aqui não pode ficar uma vez por ano, isso aqui você deve analisar todos os meses. Como que está o desempenho da satisfação dos clientes e como que está o desempenho financeiro dos franqueados. Os que estiverem baixo ou no desempenho financeiro ou no NPS, você vai dar aquele atendimento mais próximo, mais personalizado, né? Mais intenso até do que você se comprometeu. Ah, mas lá na minha coffee eu dizia que eu ia visitar a unidade X vezes por ano, ia fazer tantas reuniões e será que eu faço mais? Com certeza, faça mais, entregue mais, porque o nosso objetivo não é simplesmente seguir o contrato. Nosso objetivo é ter uma rede saudável, uma rede lucrativa. Então, se esses franqueados estão precisando de mais, acompanha mais, tenha eles de uma forma mais próxima. E por isso que é importante consultores qualificados. Se você tem um consultor de campo que ele é só um validador de checklist, não vai ser suficiente para dar orientação, porque senão ele vai dizer olha, a tua lucratividade está baixa, o teu ticket médio está baixo, né? Você tem que melhorar isso. Isso não é suficiente, isso vai só gerar uma raiva ali do franqueado. Tá, e o que eu faço com isso? Por isso que você precisa ter um profissional mais qualificado, que tenha soluções, e não só o profissional, mas que a tua rede já tenha isso, né? Quando está com ticket baixo, ticket médio baixo, quais as ações que a gente pode sugerir, propor para esse franqueado? Às vezes o problema não é ticket médio baixo, às vezes o problema é baixo fluxo, pouca gente está entrando na unidade. Quais são as ações que a gente faz para aumentar o fluxo de pessoas na unidade? Então, assim vai. Quanto mais a tua rede vai amadurecendo, mais respostas prontas e efetivas a gente vai tendo ali no nosso arsenal de soluções para oferecer para o franqueado. Quando às vezes a gente está fazendo a formatação, já quer ter tudo pronto, quer fazer, né, um manual gigante, se fizer isso, fazer aquilo, mas a gente nem tem toda essa experiência ainda. Então começa com o básico, faz esse atendimento mais personalizado, mais próximo, e quanto mais a tua rede tiver maturidade, mais você vai ter as respostas prontas e menos você vai ter que fazer atendimentos, né, tão personalizados, tão específicos para os franqueados, porque você já tem tudo pronto. Sempre é importante o relacionamento, obviamente, mas já com uma base, né, de conteúdo, de orientações, de procedimentos para resolver, né, as principais dificuldades, os principais desafios. E aqui eu dei como exemplos, né, de faturamento, de resultado, mas pode ser também problemas com fornecedores, estou tendo esse problema, como que eu resolvo? Então, é isso que é franquia, né? É você ter todo essa experiência e transferir isso, esse know-how, esse conhecimento para os franqueados. E é uma via de mão dupla. Quanto mais franqueados você tem, mais experiências você vai ajudando a resolver, eles vão resolvendo e tudo isso volta para toda a rede. Se um franqueado teve um problema, a gente conseguiu resolver. E depois, quando o outro tiver, a gente já tem essa resposta, essa ação pronta para indicar e para orientar. Então não se preocupe em querer fazer um suporte igual para todo mundo. E se preocupe em fazer o suporte necessário para cada franqueado, no momento, na intensidade e do jeito certo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, né, me ajuda compartilhando, sinalizando aí com like, que gostou, que curtiu, porque isso ajuda que mais pessoas tenham acesso a esse nosso conteúdo, sempre falando de franquias e a franquia do jeito certo, né, a franquia do bem. Te espero no próximo vídeo.